Que bom ver cada um de vocês aqui nesta noite para cultuar este Deus vivo e verdadeiro. Enquanto nós estávamos ouvindo aqueles 2 versículos, o 3 de Isaías, algo me veio assim, na mente Deus mostrando relâmpagos. Mas eu perguntei assim, mas o que isso significa? Esses relâmpagos, quando estão aqui, já estão no outro lado, estão no Oriente, Ocidente, em toda parte. Assim também é a palavra de Deus. Desde que que os pastores instalaram o site para as pessoas ouvirem, gente, é muito mais do que nós podemos pensar. Eu percebi que a minha família de Céu Azul mudou muito depois que estão ouvindo as nossas mensagens, os nossos cultos. Eu sei que também pessoas que moram em Minas, moram no Rio Grande, perto de Novo Hamburgo, que eu já preguei naquela igreja, eles também estão ouvindo. E no Japão, o César, quer dizer, no outro lado, enquanto nós estamos divulgando a palavra aqui, eles estão ouvindo a palavra de Deus. Ela realmente é como um relâmpago. Ela vai e procura aquelas pessoas que realmente precisam e as que não, talvez gostam, porque a palavra de Deus, ela penetra na nossa mente, e Hebreus nos diz que ela simplesmente é imprimida na nossa mente para permanecer e também no nosso coração. É muito bom ver cada um. Hoje de manhã eu lancei um desafio e perguntei só para uma pessoa. Ele falou, eu mandei 5 mensagens para convidando. Ótimo, eu espero que todos fizeram e depois eu vou também mencionar. Eu gostaria que você abrisse a palavra em Atos 27, também vai ser projetado. Atos 27, vamos dar continuidade. O amor de Deus não tem fim. É a paternidade. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de um irmão que já caminha conosco uns 14 anos. Ele falou, eu não posso ir à noite, ele até mandou uma foto, está machucado, quer dizer, comprovando a sua ausência. Ele diz, jamais vou quebrar esta paternidade ou aliança que nós fizemos há 14 anos atrás. Isto realmente para os pastores, é um combustível que você nem possa imaginar. Vamos ler alguns versículos de Atos 27. Pode projetar lá. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota ou ilha, chamada Cauda, e à custa conseguimos recolher o bote. E levantando usaram de todos os meios para cingir o navio, o proteger, e temendo que dessem na Sirta, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Recolheram, né? Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao 3º dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, quer dizer, aos poucos jogando no mar, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Querido Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é infalível, a Tua palavra que é o nosso alimento, e é o Espírito Santo de Deus, que realmente coloca em nós o Teu grande amor, a Tua palavra para nos dar subsistência, para nos dar autoridade para vivermos na Tua presença no dia a dia, para também divulgarmos a Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor, por teres enviado Teu Filho Jesus a nós, para assim sermos amados, perdoados e salvos.
venha com teu Espírito nos dirigir, em teu nome, amém. Aqui diz a palavra, fugiu-nos toda a esperança de salvamento. Eu creio que isso já passou também na sua vida algumas vezes, mas eu quero mostrar primeiramente o contexto. Paulo era um homem, estava sob o serviço, sob o comando de Roma. Ele tinha um destacamento, mais ou menos 100 soldados que estavam com ele. Então, além de ele ter esta autoridade como soldado romano, mas ele também tinha todo um apoio que estava rodeado com ele. E ele tinha toda a liberdade, toda a autoridade para destruir famílias. E a Bíblia nos diz que ele perseguia os que eram do caminho do Senhor, quer dizer, os salvos, a igreja de Jesus Cristo. E ele tinha autoridade, inclusive, para matar, apedrejar. E a Bíblia nos diz em Atos 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo olhava, contemplava aquilo que estava acontecendo, porque ele era o Todo-Poderoso. E isto deu talvez mais gasolina para ele prender mais e mais pessoas que eram do corpo de Cristo. E quando ele estava se dirigindo para Damasco, nos diz a palavra de Deus, é perto de Jerusalém, aí o que acontece, Jesus aparece e o derruba, quer dizer, ele foi humilhado naquele momento, porque ele humilhou muitas pessoas. Aí ele pergunta como soldado, quem és tu, Senhor? Aí Jesus responde, Saulo, eu sou aquele que tu persegues. Isso ele nunca mais esqueceu, e com isso ele ficou cego por 3 dias, nos diz a palavra. E por quê? Para ver que existe algo sobrenatural, com uma oração pode ser mudado, e isto aconteceu. Ainda ele recebeu mais um carimbo, que o acompanhou a vida toda a sua vida. O espinho na carne era problema na vista. Ele ficou, quando ele ficou cego, recuperou em parte a vista, porque das 13 epístolas que ele escreveu, ele apenas assinou uma, para ter uma ideia, para lembrar cada vez que ele lia algo, opa, Jesus apareceu. Ele apareceu a mim, e lá ele foi então consagrado e enviado para a obra. E aí nunca mais ele parou de anunciar as boas novas. Apenas uma pessoa, gente, eu quero destacar, apenas uma pessoa revolucionou continentes inteiros. E eu quero dizer, você é esta pessoa, você que está me ouvindo, seja aqui ou em casa, que Deus escolheu, separou você, para ter esta convicção, esta firmeza, eu sou um filho de Deus. Eu fui chamado, fui salvo por Jesus Cristo. Eu tenho uma paternidade. A minha fé está alicerçada em Jesus, que é a nossa âncora. E ainda mais, Jesus então separou cada um de nós para levarmos a mensagem. E quando nós temos esta convicção, esta certeza, o que acontece? Nós jamais vamos desistir. E o primeiro ponto é eu venço as tempestades da vida. Quando eu tenho a certeza, quando a minha fé é firmada no amor paternal, então eu não vou desistir, eu vou continuar. E a palavra de Deus nos mostra aqui, que Paulo simplesmente fixou isto na sua vida e nunca mais resistiu. E quando ele começou a anunciar a palavra, eles ficavam com medo. Este homem perseguia a igreja, mas agora ele está anunciando a Jesus que ele morreu e ressuscitou. Quer dizer, isto confundiu todas as pessoas que conheciam este carrasco. Quer dizer, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida não pode ser a mesma. Nós precisamos saber quem é o nosso Pai, quem nos salvou.
E a palavra de Deus nos mostra, conforme foi lido, navegando muitos dias com dificuldades, açoitados severamente pela tormenta. Eram semanas, mas estavam enjaulados naquele barco, naquele navio, porque lá Deus estava se revelando, com ele estavam 266 pessoas, porque ele estava sendo julgado em Jerusalém, quando o governador foi para Jerusalém, juntamente com o rei Félix, e lá ele seria absolvido naquele dia, mas ele falou assim: eu quero ir para Roma, se eu cometi algo de morte, eu quero ser então morto por César. Note, porque ele tinha a convicção que ele queria evangelizar a Roma. Roma significa o país. Podíamos dizer como hoje, é o Brasil, está cercado de idolatria, feitiçaria, prostituição, corrupção, de todos os lados, desde o menor até o maior. E aí ele simplesmente entra e uma pessoa começa a mudar todo o cenário. Ele não olhou para as dores, ele não olhou para as tempestades, ele sabia: meu alvo é Roma, e no momento tenho diante de mim uma igreja de 266 membros. Ele já via esses homens, bandidos, ladrões, transformados pelo poder de Jesus. E Paulo era um homem que ele era muito ousado, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele tinha intrepidez de anunciar a palavra de Deus. Quando o próprio imperador, o rei Agripa, falou: Paulo, porque a tua inteligência vai te levar à loucura, e porque quase você me venceu de me tornar um cristão. Ele falou: puxa, que pena, eu não queria somente você, mas eu queria que todos que estão me ouvindo aqui. Então notem, e com isso ele foi enviado para Roma. Neste navio, nos diz a palavra de Deus, mas sabe que as tempestades, elas são diárias, elas não respeitam ninguém, seja rico, seja pobre, seja culto, inculto, pode morar aonde for, mas as tempestades da vida, elas nos açoitam, elas não têm piedade de nós, elas simplesmente vêm: hoje está bem, mas amanhã já não está. Hoje estou empregado, amanhã estou sem emprego. Hoje estou com saúde, e de repente você recebe uma mensagem de tal doença. E daí? O que vai ajudar não é tirar a vida, não é desistir do caminho de Deus, não é desistir de ouvir a palavra de Deus, mas assim crer naquele que te salvou. Eu tenho uma paternidade, e Jesus nos diz em João 10, o seguinte: ninguém vai arrebatar das minhas mãos, ninguém, quer dizer, as mãos fortes que seguraram Jesus na cruz, os seus e os meus pecados, a nossa morte e a nossa transgressão, Ele segurou, Ele com o seu poder e as suas mãos o sustentaram para poder nos salvar. Ele diz: ninguém vai tirar das minhas mãos, comigo você está seguro. Não é o dinheiro, porque dias atrás eu vi um dos homens mais ricos do mundo, ele morreu com 59 anos de idade, de uma hora para outra, um câncer e tchau. Quer dizer, o que ele fez com os bilhões que ele tinha? Nada, mas se nós temos Jesus, a nossa identidade em Deus, aí as coisas mudam, porque o maior inimigo, muitas vezes, não é aquilo que nós vemos com os nossos olhos, mas aquilo que está escondido no nosso interior, porque lá, quando talvez estamos deitados no sofá, aí vem aquela mensagem, aquela pessoa te ofendeu, aquela pessoa te humilhou, aquela pessoa falou isso, aquela pessoa te explorou, desprezou ou te feriu. Aí começam a nascer os gigantes, e daí na hora de dormir, aí vem os gigantes que se transformam e sempre aumentam mais e mais.
porque o nosso interior é o perigo. É aqui onde está escondido. Paulo fala em Coríntios: tribulações por fora e temor por dentro. Ele sabia o que o esperava, mas ele não desistiu, porque ele sabia aquilo que Deus tinha para com ele. Aí vem muitas vezes o pessimismo: eu não vou vencer, você não presta. Às vezes ouviu isto como criança, mas repreenda isso em nome de Jesus. Eu também ouvi isto da minha família. Isto levou comigo anos e anos para esquecer, até que eu repreendi, até que eu entreguei nas mãos de Deus e confessei isto algumas vezes. Porque você é importante para Deus, você é a coroa da criação, nos diz a palavra. Você é o mais importante aqui na terra, é a igreja de Jesus Cristo, é aquelas pessoas que são salvas. E aí o que aconteceu? O navio não estava afundando pelas ondas que estavam, mas quando a água começou a entrar no navio, começou a despedaçar o navio. E aí muitas vezes as pessoas tiram a vida, porque o seu interior não está curado, porque precisa ouvir que o Pai te ama. Podíamos citar tantos textos na Bíblia, como as pessoas mudaram quando tiveram contato com Jesus, quando eles tinham a convicção: eu tenho um lar celestial, eu tenho alguém que me ama, eu tenho pastores e líderes que me amam. Nós precisamos verbalizar isso. Mas aconteceu que era o quê? Era simplesmente no interior, na nossa alma, que brotam essas coisas. Hoje talvez é um coelhinho, e amanhã pode ser um leão, que é o rei da selva, que quer devorar, e quando ele começa a rugir, o que acontece? Todo mundo fica com medo. E Deus diz hoje: não temas. Fala para o teu vizinho: não tenha medo. Jesus está com você. Você pertence à paternidade que Deus. Amém? Aleluia. Isto é importante sabermos, porque eu ouvi dias atrás: nós podemos perder quase tudo, mas o amor jamais acaba, porque Jesus é amor, Deus é amor, e Deus nunca acaba, Deus nunca dorme. Dia e noite nós somos vigiados, sustentados e amados por Ele. Eu mencionei hoje de manhã, aliás, ainda quero dizer, o lixo que você tem. Eu toda terça, toda quinta e todo sábado eu levo o lixo para fora. E por que você leva o lixo para fora? Por que você não deixa ele algumas semanas dentro da tua casa? O que vai acontecer? Imagine, né? Porque é assim o nosso interior. Vamos externar, vamos jogar o lixo no lugar dele, é o lixo. E nós sabemos, assim nós vencemos as tempestades da vida, porque nós temos o quê? Simplesmente a confiança de que Jesus está conosco em nome dele. Hoje de manhã eu mencionei sobre uma pessoa que mora aqui perto. Ela é uma pessoa, soube que ela estava com câncer na cabeça, algo terrível, jovem. Ela não tinha dinheiro para a cirurgia particular, e o SUS não iria cobrir. Aí ela vendeu o seu carro, era o veículo, o instrumento para o serviço. Ela fez uma rifa. E quando ela vendeu o carro, tinha o dinheiro, aí ela recebeu o aviso que o SUS agora vai aceitar. Você pode vir que nós vamos fazer de graça. E quando ela saiu do hospital, se recuperou da cirurgia, foi entregar a chave para aquele homem que tinha ganho. E o que esse homem falou? Quando ele queria entregar a chave, ele falou: não, minha senhora, este carro você precisa para ganhar o teu sustento, mas eu tenho o dinheiro do carro. Não, o dinheiro você precisa para comprar o remédio. Vai em paz,
Notem como nós vencemos as maiores tempestades, quando nós temos a confiança em Deus. Amém? Amém. Posso ouvir? Aleluia! Pode aplaudir este Deus. Amém. Aleluia. Em segundo lugar, quando eu tenho a paternidade, eu ouço o anjo do Senhor. Nos diz em Atos 27, 21 a 25. Lá nós podemos ler o seguinte, pode projetar: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido, ouvido, e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Quer dizer, o ânimo é para prosseguir a jornada, é uma gasolina, um combustível que nós recebemos, porque nenhuma vida se perderá dentre vocês, mas somente o navio. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sirvo e a quem sirvo, esteve comigo, aliás, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças para César. Quer dizer, aquilo que ele havia pedido. Eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. O que nós podemos tirar? Enquanto tinha essa turbulência, Paulo estava tranquilo. Ele falou: eu confio em Deus. E o anjo veio de noite e falou assim: Saulo, Paulo, não temas. Fala para o teu vizinho: não temas, eu estou contigo. Amém. Então quer dizer, não temas, não tenha medo. Aí o anjo mostrou aquilo que iria acontecer, simplesmente que eles iriam perder o navio, iriam perder a mercadoria, que era de grande valor. Mais ou menos um navio custa hoje 200 milhões de dólares, seria quase 1 bilhão, e fora 10 mil toneladas de trigo, que eram algo precioso para eles. E o que aconteceu? Eles simplesmente precisavam jogar tudo, porque era demais. O navio começou a se despedaçar, e também todo o trigo. Porque há momentos na sua vida e na minha, nós precisamos abrir mão de certas coisas. Deus Pai, Ele abriu a mão para o quê? Entregar Jesus, o mais precioso, para o mundo, para que você e eu fôssemos perdoados, fôssemos salvos, redimidos. E desta maneira também, Paulo fala assim: ouçam o que eu quero dizer. Note que uma pessoa tem que se levantar no meio da multidão, tem que se levantar no meio da geração tão perversa, para mostrar aquilo que é de Deus, aquilo que é certo. Alguns não gostaram, mas depois a palavra de Deus fez aquilo que devia fazer. E quando nós ouvimos a voz de Deus, as suas promessas, nenhuma vida vai se perder. Vocês vão chegar a Roma, mas não isentou as tribulações. E Deus também diz hoje: vocês vão permanecer até aquele dia. Mas Ele não diz: vocês não vão passar por lutas, por dificuldades. E é por isso que nós precisamos ouvir. Quando José queria abandonar a Maria, a sua noiva, porque ela estava grávida. Agora imaginem comigo, um casal novo, de repente a barriguinha começa a crescer. Claro, da noiva. Mas mas nós não tivemos relações.
Ele queria então abandonar para não queria ser humilhado, ele queria abandoná-la. E de noite então veio um anjo, Mateus 1, e diz: José, aquilo que está acontecendo com Maria é do Espírito Santo. Ela está grávida, ela vai dar um filho, e você vai pôr o nome Jesus, que significa Salvador. Ele vai salvar as pessoas dos seus pecados. E ele aceitou prontamente. E como isto é importante quando nós aceitamos, assim também como ele aceitou na hora. Isto que nós precisamos aprender, porque ele tinha uma paternidade. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia quem era Deus. Eu hoje estava pensando, o privilégio, prestem bem atenção, que nós temos, ouvir o anjo do Senhor, quer dizer, os pastores, mostra assim, 35, pode falar, 35, é muito fraco, 35, no mínimo estes anos, vocês vão precisar aguentar e caminhar com os pastores, amém? Quer dizer, ele vai olhar para nós, e vai saber o que as ovelhas precisam, e as ovelhas, nós vamos olhar para eles, e também saber o que ele quer dizer. Isto é um privilégio que você não encontra em outra parte. Esta é a grande diferença de pertencermos a uma comunidade, não tem essa troca-troca, e quer dizer, a mesma visão, investindo quantos filhos vão nascer, gerações, netos, bisnetos. Eu fiz o cálculo, vou estar com 108 aninhos, aí dando os meus palpites, né? Quer dizer, é maravilhoso caminharmos juntos. Isto que é importante, isto nos fortalece, saber que nós não vamos estar sozinhos, nós vamos estar bem acompanhados mesmo. E a palavra, e Paulo diz então, simplesmente, eu confio, eu descanso. E isto ele transmitiu também para as outras pessoas. Porque Noé aguentou 125 anos. Ele construiu a arca com a família. Ele entrou na arca com a família. Ele saiu na arca com a família. Para agora levar o Evangelho de Jesus Cristo para uma nova geração que iria nascer. Talvez pisando sobre uma terra silenciosa, porque não tinha ninguém além da família. Mas ele então foi um instrumento, apenas uma pessoa. E de lá nós somos a geração. Paulo salvou milhares e milhares de pessoas, era uma pessoa. E você é esta pessoa. E eu quero dizer, a Bíblia nos diz aqui, 27, versículo 44, onde a palavra nos diz: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos salvaram em terra. Amém? Então quer dizer, eu quero dizer que a tua família será salva. Os teus descendentes, tua família vão retornar para a casa de Deus, porque é da vontade de Deus, para que toda a família seja salva e sirva o Senhor. Nós precisamos profetizar isso, nós precisamos crer, determinar que esta realmente é a vontade de Deus. Nós precisamos ver para que todos se salvassem, e assim aconteceu, nos diz a sua palavra. Deixa eu ver. E agora eu gostaria em terceiro lugar, quando tenho a identidade firmada, eu só saio do barco para salvar vidas. 27, 26, o que nos diz lá? A palavra de Deus. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha ou uma chácara. Quer dizer, eu só saio para evangelizar. Eu quero dizer a vocês, que eu venci na vida, e estou vencendo, porque geralmente os pastores são pessoas solitárias, como Paulo, ele não tinha muitos amigos, e isto
muitas vezes a comunidade não entende, mas quando Deus falou comigo, que já vai fazer 50 anos, meio século, onde Deus falou comigo, de tardezinha, sentado numa área, o Ezequias foi lá comigo, ele sabe aonde foi o local, e eu ouvi a voz do anjo, eu ouvi a voz de Deus, a quem eu enviarei e quem há de ir por nós, por mim? Eu falei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu abandonei, conforme ouvimos o cântico, as carroças, quer dizer, eu abandonei a casa, o paiol, tudo aquilo que fora construído durante alguns anos, e a plantação era mais perto do que o primeiro banco aqui, encostado assim na casa, coisa maravilhosa, deixei tudo para me preparar e servir ao Senhor, e muitas vezes eu pensei que não ia aguentar, mas eu simplesmente sabia que eu era amado por Deus, eu tinha agora uma aliança com Deus, e o Pai me amava, e é por isso eu me firmei cada vez mais e mais, e quando nós temos esta situação, esta firmeza, conforme o cântico, ele colocou um anel no meu dedo, significa autoridade, para anunciar e falarmos em nome do Rei, e o Rei é Jesus. Isto foi feito com Paulo, isto foi feito também com Noé, os 125 anos, quando estava construindo, isto foi feito comigo, ele colocou sandálias nos meus pés, agora não era mais o caminhar, sandália significa, não era mais um caminhar no pecado, no mundo, mas agora era para Jesus, era amar o Pai, servir o Pai, agradar o Pai, e por isso eu deixei tudo para os meus pais, para o meu padrasto, aliás, não é cobrança. Hoje eu tenho um problema no rim, porque ele não tinha culpa, ele me criou como ele foi criado, de apanhar, sabe aquelas varas de bambu desse tamanho, parava quando não quebrava tudo, mas foi este homem, que se rendeu a Jesus, meses antes de morrer, e eu tive o privilégio de apresentar Jesus, eu deixei o norte do Paraná, para falar de Jesus para ele, e ele só falou, Rude, por que você não me falou isto antes? Porque eu também não tinha. Então notem, ele chora, eu só vi este alemão chorar 2 vezes, quando eu saí de casa, e no dia que ele aceitou a Jesus. Isto é importante sabermos, uma só pessoa. Hoje nós temos pessoas que foram salvas pelo nosso ministério da família, em todas as nações, em todos os continentes, porque nós precisamos um dia começar. A pastora Carla pregou esses dias sobre Josué, e ela falou que nós precisamos dar o primeiro passo, e Josué deu o primeiro passo, Paulo deu o primeiro passo, para evangelizar, eu dei o primeiro passo, e Deus nos capacita, e você também precisa dar o primeiro passo, conforme nos diz a palavra de Deus. E o que aconteceu? A igreja sempre é a solução, sempre foi e sempre será sair, o que? Nos bairros, na cidade, seria nos bairros aqui, ou não sei quantos conjuntos existem nessa cidade, ir e anunciar as boas novas. Paulo nos mostra, nós precisamos dar a uma ilha, e quando chegaram, antes de chegar ler o texto sobre a ilha, eu quero dizer Jesus, quando ele saiu do deserto, ele estava cheio, ele aguentou os 40 dias no deserto, lutando frente a frente com o diabo, porque antes dele ir para o deserto, o pai falou, este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a alegria, todo o prazer, amém? Isso Jesus está dizendo para você, pode aplaudir este Deus, e por isso que Jesus venceu o diabo,
venceu todo no seu ministério, inclusive na cruz. Mas ele nos diz então em Mateus 9:36, como ele ia por toda parte. Pode projetar, Mateus 9:36 e 37. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se deles, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que nós podemos aprender com isso? Grande, nas muitas aldeias e bairros que existem também aqui, Jesus ia de bairro em bairro. E aqui em Rolândia, nós precisamos levar a mensagem, nós precisamos falar de Jesus Cristo, senão você pode ter um colapso, se chama colesterol espiritual. Você só recebe e no fim porque você não verbaliza, não reparte. E nós precisamos repartir, usar mais o computador, o celular para isso. E ele ia por toda parte, grande nas muitas aldeias, cidades e bairros, grande nas angústias das multidões aflitas. Hoje mais uma apresentadora, Vanessa, se não me engano, e escritora, com 40 e poucos anos, faleceu, foi enterrado, de uma hora para outra. E assim eu posso entender o clamor que existe em cada barraco, em cada bairro, ou em cada cidade, em cada casa, ou pode ser mansão. Quanto clamor, quanta angústia. E a igreja somos nós. Nós temos o quê? O privilégio de resgatar aquelas pessoas que estão refém. Nós devemos sequestrar as pessoas que o diabo oprimiu ou está oprimindo, que o diabo simplesmente algemou. E nós precisamos sequestrar, despovoar o inferno e povoar os céus da eternidade. Somente a igreja, é você e eu. Por isso que nós precisamos levar isto muito a sério, porque o juízo também será grande, e grande também será a recompensa por cada vida que você vai salvar, cada pessoa que você vai trazer no caminho de Deus, vai ser maravilhoso. E Paulo nos diz em Timóteo: pois eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha fé. Paulo não se envergonhava. Nós não devemos nos envergonhar daquele que não se envergonhou de nós na cruz do Calvário. Seja mais ousada, mais ousado. Hoje de manhã tem uma senhora no outro lado da rua, da avenida, e eu brinquei com uma pessoa: ô irmã, aquela lá está esperando, uma ovelha perdida, vai lá. Ai pastor, não, mas sabe que nós precisamos fazer isto, vigiem lá fora antes de começar o culto, talvez pessoas parem, você deve ir lá, para convidar que essas pessoas entram e permaneçam aqui na casa de Deus, porque nós sabemos que esta é a vontade de Deus, e nós precisamos crer que esta é a nossa tarefa. O sonho da igreja deve ser resgatar os perdidos. A igreja sempre foi e será a solução dos gemidos que nós ouvimos e os que não ouvimos. Tantas falamos: aquela pessoa cometeu suicídio, aquela pessoa fez isto. Não, eu estou preocupado com o silêncio da igreja. Se existe um país afundado, é porque a igreja se calou nesta nação. Se existe uma família sendo destruída, porque a igreja se calou. Nós temos a resposta, nós temos a solução. E Paulo
estava com ele, dava 267 pessoas. Que desafio! Eu posso imaginar quantas células Paulo criou no navio naquelas semanas. Quando eles desembarcaram, aquilo se espalhou em Roma, nas prisões, aonde foram essas pessoas. Eu também quero dizer e profetizar, esses 267 pessoas, Deus vai dar para esta comunidade, porque aí nós teremos um culto de manhã lotado, e à noite lotado, porque não para encher a igreja, mas para salvar vidas que estão indo para o inferno, amém? Para salvar, resgatar vidas que estão se destruindo, famílias, e para isso todos nós precisamos nos empenhar, ter um alvo, um desafio, um sonho. Eu quero trazer pelo menos 2 pessoas este ano para Jesus. Aquele ministro de tecnologia, Marcos, e também ele é astronauta. Ele diz: não existe sonho irrealizável, só existe um sonho não conquistado. Então não existe sonho que você não possa realizar. Eu no começo jamais pensei que eu chegaria onde estou hoje, mas foi conquistando. Então existe o sonho, nós podemos conquistar, mas nós precisamos dar o primeiro passo, nos diz a palavra de Deus. E é interessante que Paulo foi soldado, treinado, aceito por Roma, pelas mãos de Roma, mas também as mesmas mãos que o instituíram como comandante, o sacrificaram, o mataram, o eliminaram. Então notem, este é o mundo. Você presta enquanto você me serve, mas na igreja é diferente. Na igreja somos um corpo só, nós aqui estamos prontos para vencer os desafios da vida. Seja qual o desafio esta semana, Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. Ouça em segundo lugar a voz do anjo, das pessoas que falam por meio da Bíblia, por meio da pregação da palavra de Deus. Não fica em casa. É importantíssimo estarmos juntos para termos esta comunhão. Assim como uma galinha, ela choca e abre as asas para guardar e proteger os seus filhotes, assim Jesus fez na cruz do Calvário. Ele, com as suas mãos estendidas, ele falou: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? E ainda ele diz assim, em Hebreus: nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar. Repita comigo: eu vou vencer as lutas, as tempestades da vida, amém? Mas com força: eu vou vencer as tempestades da vida. Eu vou ouvir a voz do anjo da igreja. Eu vou ouvir a voz do anjo da igreja. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou ouvir a voz do meu Pai. E em terceiro lugar, eu vou sair para evangelizar. Evangelizar e trazer as pessoas na presença de Deus. Venha neste grande navio, com lutas, com ventos fortes, mas com toda segurança, pois o comandante é Jesus. E você vai dar numa praia ou numa terra que se chama eternidade. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer este Deus maravilhoso.